Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Ai, professor, sexta-feira ela chegou. Bom dia, oficialmente. Beleza. Bom dia, gatinha. Bom dia, dona. Bom dia, Calixto. Bom dia. Vejam todos. Por que eu falo Calixto? Todo mundo fica rindo. Porque ele é o Zé, professor. Filho de um fazendeiro, Jonas, e que ele era um homem todo poderoso, era chamado até pelo filho de coronel. Coronel, não se davam muito bem, não. Ele foi até prefeito 2 vezes de Eldorado Paulista, sendo a 2ª vez pela malfadada Arena. Rubens Paiva teve uma educação esmerada, estudou na Mackenzie, formou-se em engenharia, chegou a ser dono de 2 empresas de engenharia e trabalhava numa terceira, assim, e casou-se em 1952 com a dona Eunice. Tiveram 5 filhos. Eles acabaram, depois ele se candidatou a deputado federal pelo PTB, foi eleito em 62. No dia 1º de abril de 64, que é a data verídica do golpe, ele fez um discurso na Rádio Nacional esculachando com o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, que tinha o apelido de Rouba Mas Faz. Adhemar de Barros, por ter apoiado o golpe, né? Por esse motivo, o Rubens Paiva foi um dos primeiros caçados aqui no Brasil, né? Já em abril de 64, ele era caçado pelo ato institucional número 1. E depois disso, eles se mudaram para o Rio de Janeiro, onde ele continuou a exercer funções de engenheiro e mantinha contato com exilados e pessoas perseguidas, assim. Ele se autoexilou na Europa, ficou na Iugoslávia um tempo, foi para a França, depois ia para a Argentina se encontrar com Leonel Brizola. Quando o avião parou em São Paulo, ele saltou, disse que ia comprar cigarro, na verdade ele desapareceu e comprou uma passagem para o Rio de Janeiro. Apareceu de surpresa, assim, para espanto geral da família: nasci brasileiro, vou ficar no Brasil, vou morrer no Brasil. Ele sempre manteve contato com esses exilados, e a ditadura apreendeu uma carta destinada a ele, sobre o deputado Bocaiúva Cunha, que estava sendo procurado também, que foi cassado em 64, e suspeitavam que Rubens Paiva fosse contato do subversivo Carlos Lamarca, capitão Carlos Lamarca. Não era. 5 homens vestidos de oficiais da Força Aérea invadiram sua casa no dia 20 de janeiro de 71, armados de metralhadoras. Imagina, para prender um pai de família com 5 filhos. Olha aqui como são corajosos. Ele então disse: olha, guarda as metralhadoras e tudo mais. Se vestiu, botou paletó, gravata, achando que ia ser uma coisa simples. Dirigiu o próprio carro, mas nunca mais foi visto. A esposa também foi presa, foi solta, ainda não disse foi presa, foi solta 11 dias depois, e uma das filhas também foi presa. Essa foi solta no dia seguinte na Praça Sans Penha. Nunca se soube o que aconteceu com ele na época. Depois que a ditadura caiu, começaram a surgir aqui e ali informações vagas, assim. Ele foi levado para o quartel do DOI-CODE, ali onde é o aeroporto Santos Dumont. Lá ele sofreu a primeira tortura, depois foi levado para o quartel da Barão de Mesquita. Ele ficou com 2 senhoras, era obrigado a ficar o dia inteiro com os braços levantados. Uma dessas senhoras desmaiou, ele foi ajudar. Um soldado então espancou, ele também respondeu mal ao soldado. Foi aí que ele começou a sessão de torturas e ferimentos. No dia seguinte, o médico Amilcar Lobo ainda o viu vivo na cela, mas já com hemorragia interna. Recomendou a sua remoção para um hospital, mas os militares negaram e nunca mais foi visto. A história oficial contada pelo governo é que durante o transporte o carro tinha sido abalroado por um carro da esquerda e ele teria sido levado para fora, tanto que ele foi declarado desaparecido. Depois, claro, né? Na época já ninguém acreditou nisso, depois viu que seria uma patuscada. Rubens Paiva pesava mais de 100 quilos para ele ter que fazer a ginástica que fez. Ele tinha que ser um maratonista. Mas, seja como for, os militares enterraram seu corpo no Alto da Boa Vista,
próximo à Avenida Edson Passos. Depois retiraram, desenterraram, amassou na mão de 5 monstros, né, que o torturaram até a morte. O busto dele está em frente ao quartel da Barão de Mesquita, de costas para o quartel, que ele foi assassinado, né, onde ele foi assassinado. Em épocas, em 1996, Fernando Henrique Cardoso declarou-lhe a morte, que até então nem a esposa podia dizer que era viúva, mas foi declarado morto. Depois se conheceu essa história com minúcias. Tentou-se processar os assassinos, mas 3 já estão mortos, os outros 2 já estão para lá de Marrakech, e no final não vai dar em nada. E como se fosse pouco a última ignomínia, o busto dele em Brasília foi cuspido por um deputado federal, que depois seria presidente do Brasil, dessa família que foi barrada no baile, lá em Washington. Pois é, ele disse que esse vagabundo teve o que merecia. Olha só. Obrigado, professor. É triste, mas a gente tem que falar sobre. Sim. E o filho, professor Marcelo Rubens Paiva, que é um grande escritor, botou isso no papel, e hoje é o filme que está concorrendo ao Oscar. Eu espero que todos vejam essa história, que não esqueçam, né? Porque as pessoas têm, essa garotada de hoje em dia não tem ideia do que foi aquela época. Não tem ideia. Eu tive e vi gente morrer no meu prédio por conta disso. Então, aliás, esse que morreu no meu prédio nem está citado na lista dos mortos e assassinados no regime militar. Por isso que é importante a gente lembrar sempre. Com certeza. Obrigado. Professor, passeio. Bom, não sei se querer ser mais tétrico, amanhã no cemitério. Mas nós vamos sair aqui da Band. Atenção. Amanhã 9 horas, todo mundo aqui na Oliveira Fausto 34. Como é que fica essa rua? Botafogo. Aqui ela é transversal a Álvaro Ramos. Álvaro Ramos é o endereço oficial da Band, mas nessa Álvaro Ramos só tem entrada para automóvel. A entrada para pedestres é na Oliveira Fausto 34. Conto com vocês aqui, tem ar-condicionado, isso é muito importante. Muito. Isso é muito importante, banheiro, água gelada, etc. E dali nós vamos para o cemitério São João Batista e vamos ver um pouco da história dos personagens ilustres que lá estão sepultados, vários presidentes da República, tem até o primeiro-ministro português que lá está. Aí Jesus. Aliás, esse fim de semana vai ser um fim de semana de muito trabalho. Domingo à tarde eu faço o Museu da República, Museu do Folclore, mas esse é um passeio meu. Quem quiser informações, por favor, ligue para a Vilma. 98860-0480. Repita. 98860-0480 ou fixo 25279129. Ela ainda está lá. Então Vou fazer em fevereiro, outro desses também. Então tá bom, professor, combinado amanhã, então. Amanhã todo mundo aqui. Isso. Nesse passeio só não vai quem já morreu, até porque já está por lá. Não adianta não fazer o passeio dos cemitérios. Um dia todos nós vamos fazer. Um beijo, professor. Obrigado pela aula.